Bom, nesse vídeo eu faço uma espécie de tutorial sobre um documento que eu criei, que é esse documento aqui intitulado Ferramentas para Desafios, que foi desenvolvido especialmente para ajudar quem quer começar a jogar CTFs, jogos de Capture the Flag, ou que eu costumo chamar de desafio, né? Ou jogos de caça ao tesouro. Esse documento que eu preparei aqui, ele tem então diversas ferramentas para sistemas Unix-like, como o que eu utilizo aqui, que é o Ubuntu, que podem ajudar a resolver diversos problemas que podem aparecer nesse tipo de jogo aí. Tem ferramenta aqui sobre forense, tem ferramenta sobre codificação, tem ferramenta sobre criptografia. Como é que eu separei o documento? Então, no início aqui tem uma breve explicação sobre como são esses jogos, e aí eu coloco a ferramenta, uma explicação sobre ela e alguns exemplos. E assim por diante. Aqui no primeiro caso eu coloquei a ferramenta man. Coloquei a descrição dela, exemplos. Na sequência, as ferramentas cat e less. Explicação sobre ela e exemplos. E assim por diante. grep, e assim por diante. Bom, então a proposta seria ler o documento do início ao fim mesmo e ir no próprio terminal e executando os comandos para ver como é que eles funcionam. Então, no caso do man aqui, tem um exemplo aqui, ó, man cat. E aqui um comentário sobre ele. Obtenha um manual de referência do comando cat. Então, é para exibir o manual do comando. Então, aqui ele exibe o manual. Então, se eu quiser aprender os parâmetros do comando man, eu posso ler esse manual dele. Eu posso apertando Enter para verificar as linhas de baixo. Para continuar lendo o manual. Posso apertar Page Down também, até chegar no fim se eu quiser. E aí, quando eu quiser sair do manual, eu aperto Q. É isso que diz ali. Bom, então a ideia seria essa: ler o documento, ler sobre cada ferramenta, ler a descrição dela e realizar os exemplos. No fim do arquivo, eu coloquei aqui alguns exercícios que seriam exemplos até de problemas que poderiam aparecer em outros CTFs. Pode acontecer também dos exercícios utilizarem outras ferramentas além das que estão aqui. Então, só para dar um exemplo, aqui eu tenho lá a explicação sobre base 64, por exemplo, que é uma forma de codificação. Então, pode ser que em algum exemplo ali, ou em algum exercício, ou em outros CTFs mesmo, que a gente possa jogar, apareça um problema bem similar, mas que foi codificado com base 32, com base 16, com o encode, com outra forma de codificação. Então é só para dar uma ideia de como utilizar uma ferramenta de codificação nesse caso. Então aqui tem vários exemplos de ferramentas que podem ajudar. E aí, seguido sempre da explicação e do exemplo, para a gente poder executar. Pulando um pouco para frente, mostrando o exemplo da ferramenta strings, então. O que diz ali? Ferramenta de linha de comando disponível em sistemas Unix-like. Imprime as sequências de caracteres imprimíveis do arquivo informado como um parâmetro. É útil para determinar o conteúdo e extrair texto de arquivos binários. Então eu dou um exemplo aqui de criação de um arquivo executável app.exe e imprimindo suas strings. Então, na realidade, ó, o que está sendo feito aqui é uma escrita e está se redirecionando essa escrita para um arquivo chamado app.exe. Na verdade, então, não é um arquivo executável, é um arquivo de texto. Então, vamos copiar isso aqui. Vamos executar no terminal. Assim, a gente acabou de gerar o arquivo app.exe com esse conteúdo aqui. A gente pode imprimir o conteúdo com o cat. E aí apareceu o conteúdo. A gente poderia, antes de imprimir o conteúdo, verificar o tipo do arquivo. Para isso a gente utilizaria a ferramenta file.
Então a ferramenta File é bem interessante nesse sentido. Posso receber lá em algum desafio um problema chamado app.exe e antes de executar ele de fato, eu posso executar o comando file e passar o nome do arquivo como parâmetro para verificar qual é o tipo do arquivo. E ele me diz aqui, ó, é um arquivo TF8 Unicode Text. Então, é um arquivo de texto, na realidade não é um arquivo executável. No exemplo aqui das strings, então ele iria me mostrar os caracteres imprimíveis do meu arquivo binário. Olha que interessante. Ele quebrou a linha aqui quando chegou no A. Por quê? Porque o A tem um caractere especial por ele ter um acento. Então, se a gente quisesse exibir com acento todas as sequências de caracteres imprimíveis do meu arquivo, a gente executaria com esses parâmetros aqui. A gente coloca o "-e" com o valor S antes de colocar o nome do arquivo. Aqui eu passo um outro exemplo de imprimir as strings ou as sequências de caracteres imprimíveis de um arquivo PDF e aí filtrando com o grep, exibindo somente as ocorrências do padrão END. Então, se isso fosse importante em algum contexto, a gente pode filtrar a entrada. Uma coisa interessante de filtrar a entrada é que a gente pode fazer a verificação, por exemplo, num PDF, se eu não me engano eu coloquei esse exemplo aqui também, para ver se aquele arquivo PDF tem código JavaScript embutido. Então, pega um exemplo de código qualquer, um exemplo de arquivo PDF qualquer, perdão, e verifica esse arquivo utilizando o grep, verifica se ele tem código JavaScript embutido. Eu tenho um exemplo aqui, até posso fazer ele agora. Eu tenho esse arquivo clock aqui. Então vamos fazer esse exemplo. É exatamente aquele comando que aparece ali no documento. Então eu tenho esse arquivo clock aqui e eu quero, antes de abrir o arquivo, eu quero verificar se ele tem código JavaScript embutido. Então é só eu procurar pelos caracteres imprimíveis do arquivo e filtrar já diretamente por JavaScript, porque eu não quero outros tipos de resultado, eu quero ser mais direto na resposta. E aí aparece uma série de resultados que o meu filtro consegue mostrar. Então ali eu já sei que tem código JavaScript. Assim eu posso olhar esse código antes, verificar se ele é malicioso ou não. Se ele não for malicioso, se eu entender que não há risco em executá-lo, eu posso executar o meu arquivo. Na verdade é um arquivo que tem realmente funções de relógio, mas a gente nunca sabe. Ele pode mostrar ou ter alguma outra função que a gente não conhece ou que possa ser perigosa. Então aqui tem vários exemplos de uso dessas ferramentas. A proposta então é que, uma a uma, se verifique cada comando, cada conceito e se realize os exemplos. E no final, os exercícios podem ser realizados, que são uma boa forma de treinar, de praticar, de se preparar para esse tipo de jogo de CTF. Então tem alguns jogos bem legais aqui, ó. Fazer o download de uma imagem, então aqui é um link para uma imagem, é um link confiável, fui eu mesmo que desenvolvi esse exercício. E encontrar essa expressão aqui. Então, quando encontrar essa expressão, seria como encontrar a flag, a resposta secreta do exercício. No exercício 2, teria que descriptografar e descobrir o que há nessa frase aqui. O 3 tem aqui um arquivo, também isso aqui é um link para um arquivo. Então ele está criptografado e é necessário descobrir o que ele tem a dizer. E assim por diante. Então tem uma série de outros exercícios, é um material bem interessante para quem deseja
se preparar para desafios. Eu vou colocar o link para esse documento na descrição, assim qualquer um pode verificar aqui o documento, tá bem?